Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo no nosso canal literário. Eu sou o escritor Leandro Giedrich e vou deixar na descrição o link dos meus livros, caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, né? Então, hoje eu gostaria de falar sobre um livro de um autor brasileiro. E esse autor, ele dispensa comentários, porque ele é jornalista, entrevistador, humorista, roteirista, enfim, ele é um crânio, um gênio. E para ele escrever um livro ao qual eu vou citar agora, dispensa realmente comentários, né? E esse escritor é nada mais, nada menos que Jô Soares, né? E há muito tempo eu sempre admirei a genialidade, a inteligência de Jô Soares, de como ele conduz bem as entrevistas, de como ele torna as entrevistas dele, né, algo mais lúdico, né? E eu lembro perfeitamente que quando eu era mais jovem, eu namorava a minha ex-mulher, tinha aquela televisãozinha portátil que tem acoplado um rádio, né? E a gente namorava na varanda e ela pegava essa televisãozinha e a gente colocava na varanda para assistir Jô Soares 11h30. Eu não perdia um programa dele, porque eu acho ele realmente um dos homens mais inteligentes do Brasil. E não foi à toa que ele escreveu um livro que... um adjetivo que eu colocaria para esse livro é arrebatador, gente. Livro realmente maravilhoso. E o livro que eu estou citando é O Xangô de Baker Street. E vamos ao livro em si, né? Porque normalmente eu costumo falar primeiro sobre o autor, mas como eu já falei, dispensa comentários de Jô Soares, né, gente? Vamos diretamente ao livro. Ele foi de uma genialidade nesse livro. E antes eu quero avisar que tem um pouquinho de spoiler, né? Porque eu vou falar sobre um pouquinho da questão do livro, para poder passar a impressão que realmente eu tive sobre esse livro aí maravilhoso. O livro ocorre no século XIX, né? Mais exatamente em 1886. E houve um roubo de um violino Stradivarius, violino extremamente caro, e eles chamam para poder investigar esse roubo nada mais, nada menos que Sherlock Holmes, o grande detetive Sherlock Holmes e o seu companheiro inseparável Watson, né? Elementar, meu caro Watson. E tem muitas pessoas, engraçado, que acreditam que Sherlock Holmes foi um detetive real, mas ele é um detetive fictício. E o interessante dessa história aí, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o Sherlock Holmes, é que Arthur Conan Doyle, que foi o criador de Sherlock Holmes e Watson, ele não ficou tão famoso quanto o personagem que ele criou. Assim como J.K. Rowling, a criadora de Harry Potter, também não ficou tão famosa, né? Ou seja, muitas vezes o autor cria um personagem e o personagem acaba se tornando mais famoso, como foi Arthur Conan Doyle, que criou Sherlock Holmes, né? E que nem eu estou escrevendo um livro, e que não só nesse livro, mas esse livro eu estou dando mais ênfase a uma boneca Nathani. E essa boneca foi uma questão de que minhas filhas, depois mais velhas, elas se casaram, saíram de casa e deixaram a boneca. E do nada me deu um estalo assim, eu falei, poxa, eu vou colocar essa boneca no livro. E, inclusive eu estou botando nos outros livros, só que com menos ênfase, né? O personagem não é tão forte quanto esse livro que eu estou escrevendo, ou seja, a Nathani pode ficar mais famosa que eu, né? Entenda isso, né? Então, aí voltando ao livro, eles chamam Sherlock Holmes para poder tentar desvendar esse roubo do violino Stradivarius. E de repente começa a acontecer alguns crimes no Rio de Janeiro, porque eles chamaram Sherlock Holmes, né, da Inglaterra para vir no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, para poder pesquisar sobre, né, tentar solucionar esse roubo aí. E nisso apareceu um assassino que começou a matar as vítimas, a maioria prostitutas, com a corda do violino. E ele matava as prostitutas e pegava a corda do violino e colocava nos pelos pubianos da mulher, como se fosse uma mensagem.
E o legal, interessante de Jô Soares nesse livro, que ele acaba misturando personagens fictícios, como Sherlock Holmes, com alguns personagens históricos reais da época do Império. Um dos personagens é o grande poeta Olavo Bilac, a musicista Chiquinha Gonzaga, o próprio imperador Dom Pedro II, que participam desse livro. Aí eu até depois assisti o filme, eu achei muito legal, foi bem fiel ao livro, né, que é coisa muito rara de se ver hoje em dia, ver um filme bem fiel ao livro. E nisso, voltando ao livro, ele começa a tentar desvendar esse mistério, não só do roubo, mas dos assassinos. E o legal é que no enredo, na história, essa trama toda, Jô Soares ele foi não só parte genial de colocar essa mistura de personagens fictícios com personagens reais, mas também deixou um livro bem leve, bem humorado, bem hilário, né? Não sarcástico, mas bem hilário. E tem partes interessantes no livro, tem uma parte mesmo que Sherlock Holmes se apaixona por uma mulata, né? Ana Candelária, e nisso ela vai e apresenta a Sherlock Holmes cannabis, a famosa maconha, né? E Sherlock Holmes aprova a maconha, ele fica numa viagem louca, né? Então, aí outra parte interessante também, que o Watson, o seu fiel companheiro de Sherlock Holmes, eles decidem tomar uma cachaça. Aí Sherlock Holmes pergunta ao Watson, né, como tomar essa cachaça, tá? O Watson vai e pega a cachaça, pede limão, corta o limão, pede açúcar, bota açúcar, depois massa o limão e acaba fazendo uma caipirinha. Ou seja, foi daí isso a história. Olha a ideia de Jô Soares, né? Através disso daí ele botou como se fosse uma ideia de como foi a criação da caipirinha. Aí o dono do bar e o garçom perguntam: o que esse caipira está fazendo? Que é a pessoa do interior na época, né? Hoje nós temos o costume de falar caipira, a pessoa do interior, né? Aí eu falo: ele está criando algo ali. Ele falou: não o grandão, mas o pequeno, o caipirinha. Né? Então foi uma tirada muito interessante de Jô Soares, né? E o legal desse livro aí também, gente, é que esse assassino que aparece na história, no enredo, ele é o famoso Jack Estripador, né? Ou seja, ele pegou um personagem lá da Inglaterra, que é Sherlock Holmes com Watson, trouxe para a terra Tupiniquim, trouxe para o nosso Brasil, nosso Rio de Janeiro, e através dessa história ele acabou criando também um outro personagem muito famoso de Arthur Conan Doyle, que é o Jack Estripador. E nisso, eu não vou contar o fim, mas é através dessa história aí que ele acaba criando a história de Sherlock Holmes com o Jack Estripador, né? É uma tirada de Jô Soares. Eu acho que nem Arthur Conan Doyle teria uma ideia tão legal, tão brilhante assim como o Jô Soares teve, né? Muito legal mesmo, gente. Então, eu não vou me alugar muito não, mas eu recomendo demais esse livro, Xangô de Baker Street, né? Depois também tem um filme, se vocês quiserem assistir, né? E é muito legal, eu gostei bastante, pretendo ler mais coisas sobre Jô Soares, porque realmente ele é um gênio, não só da parte jornalística, humorística, como entrevistador, mas como um grande escritor também, que eu aprendi a admirá-lo tremendamente, né? Então, gente, é mais ou menos isso que eu quero deixar para vocês, tá? Se caso vocês gostarem do vídeo, dá um like aí, não esqueça de acionar o sininho, né? Se vocês quiserem também que eu dê a resenha de algum outro livro, deixa nos comentários aí: Leandro, eu gostaria que você fizesse uma resenha sobre livro tal. Aí a gente vai ler, mesmo se eu não tenha lido, eu pretendo ler, faço a questão de ler, porque para você fazer uma resenha é necessário você ler o livro, você ter contato, você ter intimidade com o que você vai falar, né, para depois fazer a resenha. Isso será um prazer, tá, gente? Né? E quero deixar também um convite sobre o projeto Literatura para Todos, né? Tá lá também um link na descrição, você clica lá, entra lá, você vai saber o porquê desse projeto literário, tá bom, gente? Então é isso, obrigado a atenção de todos, espero que tenham gostado do vídeo, e se Deus quiser, futuramente novos vídeos virão aí. E fiquem todos com Deus e até a próxima.